Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 14. Mateus 24, 14. E depois nós leremos Mateus 28, 19 e o 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho às nações, então virá o fim. Mateus 28, 19 e 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, Senhor, por esta manhã, por esse domingo, por nos permitir, ó Pai, estarmos aqui no templo, adorando, exaltando ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui pelo mês das crianças. Eu te louvo, Senhor, por aqueles que têm cuidado dos nossos filhos, dos nossos netos aqui nesta igreja, que têm, ó Deus, desempenhado um papel, ó Pai, aqui de também proclamar o Evangelho às nossas crianças, ó Pai. Muito obrigado por cada professor, pelas lideranças, pela irmã Adriana, irmão André, na liderança do nosso Ministério Infantil. Servos fiéis, servos que têm dedicado, ó Pai, tempo para honrar ao Senhor através do Ministério de Criança. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar. Irmãos, que alegria estar aqui nesse mês das crianças, encerrando, o nosso mês. Mais à noite teremos aqui a canção da Joquebede. A Ariela pediu para cantar, falou: pai, pede a tia para eu cantar aquela da Joquebede, mas é uma outra aí que acho que Moisés não vai morrer, né? Aí era esse que ela queria cantar aqui. Ela: é esse que eles vão cantar, pai, não é da Joquebede? Eu falei: não, filho, não é esse não, é outra Joquebede, é mesmo a Joquebede, mas é uma outra cantata. Então não perca, mais à noite, nossa cantata do Ministério Infantil estará aqui, com essas pirâmides. Eu entrei aqui, eu falei: gente, saí da pirâmide. Vocês repararam que eu vim ali de trás, daqui da pirâmide. Tem que ter cuidado, hein, pastor, que a gente está saindo atrás das pirâmides aqui, ó, do Egito. Mas vai ficar bonito, então não perca aqui, mais à noite, nossa conferência, nosso encerramento, nosso congresso das crianças. Irmãos, foi um mês onde aprendemos quem é Jesus. E hoje foi respondido aqui já, né? Nós sabemos já quem é Jesus. Eu lembro que no nosso primeiro encontro aqui com as crianças, a tia Adriana perguntou para as crianças: crianças, qual é o tema? Aí elas: só Jesus Cristo salva. Eu falei: amém, irmãos, essas crianças são missionárias, que o pastor de missões estava aqui e elas falaram isso. Mas foi, não sei quem lembra que estava aqui, né? Elas falaram: só Jesus Cristo salva. Mas é isso, irmãos, esse é o nosso Jesus. Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele nos dá a eternidade pela sua morte lá na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, amanhã se comemora então 505 anos da Reforma Protestante, amém? A Reforma Protestante, um grande movimento de retorno às Escrituras, aonde se instalou, a reforma contra as práticas da Igreja Romana, onde a Igreja Romana estava numa moral ética longe do princípio da palavra, do princípio da moral, da ética cristã e da pregação da própria palavra. Então, quando Lutero ele coloca ali as suas 95 teses, ele quer então fazer um movimento de retorno à palavra, contrário a essas práticas que a Igreja Romana estava realizando contra a palavra do Senhor, inclusive cobrando, pela salvação, pelo acesso ao céu através das indulgências. Lutero, no primeiro momento, ele não queria se separar da igreja, mas ele queria sim uma reforma da prática da igreja cristã romana da época. E esse movimento, irmãos, ele traz de volta aos crentes um apego às Escrituras, tendo como base a fé e prática da palavra de Deus. E hoje nós chegamos até aqui através desse movimento da Reforma Protestante. Isso, irmãos, causou uma grande revolução no início do século XVI.
sendo ela política, social e moral. E um dos pontos da reforma foi conhecido como os solas, né? Não era só o projeto Sola que cantou aqui na igreja, mas os solas daquilo que Lutero então traz para a gente. Você conhece muito bem, mas vale a pena lembrar. São eles: o sola, escritura, somente a escritura, somente a Bíblia, somente a palavra. Solo Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente pela fé. Soli Deo glória, somente a Deus glória. Então, o movimento da reforma, ela vai trazer à igreja retornos que hoje nós temos, né, como a base da nossa fé, mas que nesse período estavam distantes, longe do princípio da igreja cristã naquele século, naquele momento. Mas hoje eu queria dividir então a nossa mensagem em 2 pontos. O primeiro, o sola Christus, somente Cristo. E o segundo, nós abordaremos então o tema Jesus para todos os povos. Amém? Jesus para todos os povos. Nós vamos então enxergar dentro dos textos bíblicos, daquilo que nós lemos agora em Mateus, que Cristo é a resposta ao clamor do mundo. Cristo é a resposta aos povos que padecem sem Deus, sem luz, sem conhecer a verdade. Mas eu preciso então entender quem é esse Cristo, como está no nosso tema do mês, quem é Jesus, e saber que Ele é a resposta a todos os povos, amém? Um dia você foi alcançado com esse evangelho, um dia alguém pregou para você, um dia alguém foi tocado pelo Espírito Santo e viajou ao Brasil como missionário para trazer esse evangelho. Então hoje outras nações, outros povos também merecem receber o evangelho de Jesus Cristo. E solo Christus, irmãos, então, Lutero ele traz para a gente devido à erosão da fé na centralidade de Cristo. Cristo já não era mais central para a fé cristã no início do século XVI. A igreja tinha conseguido muito poder, a igreja tinha conseguido terras, grandes catedrais, influência. Para nós termos noção, um rei só poderia, ali na Europa do século XVI, ser reconhecido rei se o Papa desse o de acordo. Então imagine o poder da igreja. Olha, o rei, nós vamos eleger agora um novo rei, o Papa, ele, não, estou de acordo. Esse eu quero, esse não quero. Um jogo político, um jogo de interesses, de recurso, de dinheiro. Então a centralidade de Cristo tinha sido perdida por essas pessoas no século XVI. À medida que a fé evangélica ela se seculariza, seus interesses se confundem com os da cultura. A gente perde a nossa visão espiritual e começamos a ter uma visão da terra, do mundo. Mas precisamos nos alertar que nós não somos desse mundo, a nossa pátria ela é celestial. Antes, irmãos, de você ser brasileiro, a partir do momento que você aceita Jesus, você é um cidadão do céu, você é um cristão. Esse é o nosso Deus. Está acima da cultura, Ele é supracultural. Ele vai além. Mas aqui estamos já se confundindo, isso não só para o século XVI, para os outros séculos e para a era contemporânea. Se a nossa vida não estiver centrada em Cristo, nós corremos o risco da secularização. Se a mensagem do Evangelho nos templos não estiverem sentada em Cristo, nós corremos o risco da igreja ficar secularizada e longe do poder do Espírito Santo de Deus. É preciso se alertar, é preciso vigiar, é preciso estar atento, porque é somente por Cristo. O resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata. Cristo e sua cruz se deslocaram do centro da vida da igreja.
misericórdia. Cristo precisa voltar ao seu centro das nossas vidas, voltar ao seu centro da mensagem do Evangelho. Nós, irmãos, precisamos louvar a Deus, porque neste púlpito Cristo é o centro. As mensagens que nós temos ouvido, irmãos, aqui, é dizendo que só Jesus Cristo salva sim. Ore, irmãos, pelo seu pastor. Deus tem usado o nosso pastor, você que é membro da igreja, que tem acompanhado, você tem acompanhado online. Nenhuma mensagem, irmãos, tem sido diferente daquilo que é bíblico, do que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Evangelho. Precisamos nos alertar sobre isso, porque quando a igreja, irmãos, ela abre a permissividade para o mundo, ela tira Cristo do centro, e nós passamos a colocar nossa vontade, nossos desejos, o que nós cremos. Irmãos, olhe para a igreja na Europa, quantas igrejas fechando, virando bares, virando mesquita, porque o Evangelho perdeu a centralidade, começou-se a se unir a questões políticas, começou a se unir a questões não espirituais. Irmãos, eu li esses dias um artigo falando de uma associação na Europa, uma associação cristã, que recebe milhões de euros para promover o aborto. Para promover o aborto. E é uma associação cristã, se diz cristã, e, irmãos, isso é perigoso. Aonde está Cristo nesse movimento? Onde está o nosso Senhor? Por isso que lá no século XVI Lutero vai falar solo Cristo, somente por Cristo. A igreja, irmãos, precisa do seu Senhor para dirigi-la, afinal de contas, Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Sem Cristo nada podemos fazer. Irmãos, segundo aqui também Martinho Lutero, ele diz: reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos, isso é bem atual, negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Irmãos, se Cristo não estiver sendo pregado, não é Evangelho. Não caia na autoajuda do YouTube, irmãos, no coach gospel. É mentira. Cristo precisa ser o centro, Cristo precisa ser pregado, a sua obra de substituição precisa ser falada, a fé em Cristo precisa ser invocada, por você e por mim todos os dias. Creia nesse Jesus. O Evangelho sem Cristo não é Evangelho, é autoajuda. Uma palavra sem Cristo não tem poder algum de transformar o homem, irmãos. A palavra precisa ter Cristo claramente sendo falado, explanado, pregado. Hoje de manhã nós falamos isso na nossa EBD. Cristo, irmãos, Ele não morreu na cruz só para livrar você do inferno. Cristo morreu naquela cruz para que o nome dele seja adorado em todos os lugares. A adoração é o nosso foco, adorar a Cristo e fazê-lo conhecido. Ele precisa ser colocado, irmãos, por nós, no trono que ele já está, porque é dele eternamente. Mas você precisa reconhecer, invocar o nome dele, e aí então virá salvação para o nosso país, para a nossa gente, para a nossa terra. Não misture as coisas. Não misture, irmãos, Evangelho com outras coisas. O Evangelho é puro e simples.
quando Jesus é exaltado através de nós. Ele tem poder para transformar. Mas a palavra onde Cristo é o centro, ela é cortante e ela é penetrante, porque ela vai na alma. Essa é a palavra do nosso Deus. Ela é profunda. Este é o Cristo que nós estamos pregando nesta manhã. Nós cremos que Ele, irmão e irmã, Ele pode nos salvar. Abra sua Bíblia em Atos 4, 12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse Cristo que eu creio, Ele tem poder para salvar. Não há salvação sem Cristo Jesus. É esse o Cristo que nos leva à presença de Deus. Abra sua Bíblia agora em João 14, 6. Ele diz, foi nossa divisa do nosso mês de missões: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele que é o caminho que nos leva à presença de Deus, não há outro. Ele é o Cristo que é o mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Diz assim, 5 e 6, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Esse Cristo que eu prego e que eu creio, Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 16. Hebreus 4, 14 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele, irmãos, é o Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda a força e firmeza a essa fé que professamos em Cristo Jesus. Pois, irmãos, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece de nós nas nossas fraquezas. Ele te vê, ele está vendo você, ele se importa com você, ele ouve as suas orações. Se apegue a essa fé, a fé em Cristo Jesus. Esse Cristo é maravilhoso, é poderoso, nós o adoramos. Daqui a pouquinho nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, com mais uma canção. Nós vamos para casa, vamos votar. Mas se nós, irmãos, apenas pararmos por aqui, às vezes nós não vamos agora ter uma compreensão que esse Cristo tão maravilhoso, tão poderoso, que eu adoro, que eu reconheço, que eu venho à igreja, que eu venho na IBD, que eu oferto, que eu dizimo, que eu ajudo missões, se eu não continuar estudando a Escritura, nós podemos correr o risco de pegarmos essas informações, essas verdades, e limitarmos a nossa compreensão de que Deus é somente para mim, de que esse Deus é somente para a minha igreja, de que esse Deus é somente para o meu país. Afinal, né, lá o Antônio Fagundes, Deus é brasileiro, né? A gente gosta de falar isso, ó, Deus é brasileiro, mas não é verdade, irmãos. Se nós não nos mergulharmos nas Escrituras, na própria palavra do Senhor, nós podemos então limitar esse nosso conhecimento de Cristo e queremos colocarmos Cristo no nosso bolso e usarmos Cristo como um amuleto de bênçãos para mim. Diminuir o nosso Deus, Deus é maravilhoso,
Amém, ele é, mas ele precisa ser anunciado a todos os povos, a todas as nações. Não, irmãos, não fique apenas com Deus para você. Não acha que Deus é exclusividade da PIB de Campo Grande. Aí você fala, ó, vai lá na minha igreja, né? Porque lá Deus fala, amém, Deus fala mesmo, irmãos. Mas não é exclusividade da nossa igreja, Deus está falando em todos os lugares do mundo. E Ele quer usar a sua igreja para continuar proclamando que Jesus Cristo é maravilhoso, é poderoso, é mediador, é salvador, é sumo sacerdote a todos os povos. Não podemos correr esse risco. Irmãos, Deus não é, presta atenção, você que está em casa, presta atenção aí também. Deus não é um Deus tribal. O nosso Deus não é um Deus tribal. Ele não pode, irmãos, estar apenas nos livros da história da religião, sendo colocado no mesmo patamar de outros deuses. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus criador, Deus poderoso, todo-poderoso e sustentador de todas as coisas. Ele não é um Deus de uma tribo, Ele não é Deus de um país, Ele é o Deus de todas as coisas, porque Ele é criador, sustentador, salvador, aquele que faz todas as coisas. Então nós não podemos, irmãos, colocar Deus na nossa caixinha e falar que, ai Deus, muito obrigado que o Senhor me salvou. Não! Glorifique a Deus sim por isso, mas anuncie as boas novas a todos. Fale de Jesus para todos. Lá em Gênesis 12, no versículo 3, Deus faz uma promessa a Abraão. 12:3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus, o nosso Deus, Ele é um Deus para todos os povos. A promessa que Abraão, do descendente dele, que ele, através de Abraão, o Senhor Jesus Cristo, descendente de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Precisamos ampliar a nossa visão de que Jesus, Ele quer abençoar todas as famílias da terra. Quando Jesus, irmãos, está falando com os seus discípulos sobre o fim dos tempos, Ele os informa. Vejam lá comigo, Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus começa a dar um alerta muito claro para os seus discípulos e nos dá essa manhã. Olha, esse Jesus que você ama, esse Jesus que trouxe salvação, esse Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, você precisa então pregar essas boas novas, essa boa notícia, o evangelho a todas as nações. Em Mateus 28, 19 e 20, que é um dos textos mais conhecidos de missões, Jesus, leva os seus discípulos ali a Galileia e dá algumas instruções para eles, informando para eles, dizendo: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Jesus é muito claro, irmãos. Não se prendam apenas a uma localidade. Não acham que é só para aqui, não acham que o evangelho é só para Campo Grande, só para o Rio de Janeiro, só para o Brasil. É para todo o mundo, todas as nações. E aí, olha o interessante. Jesus usa uma expressão aqui em grego. O pastor Carlos sabe bem, professor do Perspectivas, curso excelente para você realizar na área missionária, que é pantatais etne. Que Jesus está dizendo aqui,
pregue o evangelho a todas as etnias. Mas quando nós vamos aprofundar o estudo missionário, missiológico, nessa frase, nessa afirmação, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, pregue o evangelho a todos os grupos de pessoas. Irmãos, é mais profundo, porque quando a gente fala em nações, o que a gente pensa? Brasil, Argentina, são as definições geopolíticas que nós já temos, né? Quando você entrar lá no mapa mundo, eu ia falar Atlas, mas o pessoal mais novo não sabe o que é Atlas, né? Lá em casa tem Atlas de um jornal que a gente juntava, né? Os selinhos do jornal para ganhar o Atlas. Não fale quem tem para não falar a sua idade, não precisa. Mas eu ia falar Atlas. Não, mas você entra, joga lá no Google. Vai estar lá a informação na palma da sua mão. São as nações que você conhece. A Copa do Mundo agora traz, né? As nações, vamos ter Copa do Mundo agora. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: existem grupos de pessoas. O pessoal que estava comigo mais cedo na EBD, deu um spoiler, né, da mensagem pessoal. Irmãos, existem hoje no mundo cerca de 17 mil povos. 17 mil povos diferentes, dentro de nações. Somente na China e na Índia, estima-se que haja cerca de 2.900 grupos étnicos, linguísticos, culturais diferentes. Só na Índia, 2.500 grupos. Se você sair do norte da Índia e ir para o sul, é totalmente diferente. Nem eles mesmos falam a mesma língua dentro do próprio país. São esses grupos que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando. Vocês precisam me anunciar para todos os povos. Irmãos, hoje nós precisamos de cerca de 27 mil missionários na Índia. Novos missionários, fora os que já tem. Só na Índia, é estimativo. Esse é o Jesus que precisa ser pregado a esses povos, a todos os povos. É a ordem de Jesus, irmãos. Não sou eu que estou falando. É o que Jesus nos deixou aqui nos dois textos, tanto em Mateus 24 como em Mateus 28, essa é a expressão que Jesus usa para grupos de pessoas. Há uma tarefa a ser feita, irmãos. Há uma ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Agora, quando você lê, você lembre disso. A todos os grupos de povos espalhados pelo mundo. Cada um na sua cultura, cada um com a sua língua, cada um com a sua realidade. Esse é o Jesus que precisa ser pregado, um Jesus todo-poderoso. Desses 17 mil povos, irmãos, 7 mil são considerados como não alcançados. Não alcançados. O que isso quer dizer? Que menos de 2% da população não se designa, né? Não se reconhece como cristãos. Menos de 2%. E agora nós temos uma nova nomenclatura na área de missões. São os PNE, que é o povo não engajado. O alcançado tem até 2%. O não engajado é que se não tem nenhuma notícia de algum cristão no meio deles. São os povos. São as línguas. E qual será então a nossa resposta? Lembre de Gênesis 12, né, a promessa a Abraão: todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmãos, Jesus quer alcançar todos os povos. Eu não estou falando aqui, irmãos, que nós vamos alcançar todas essas pessoas em totalidade, não. Mas nós precisamos, então, pegar a informação que nós temos desse Jesus que eu adoro, desse Jesus que eu digo: o Senhor é poderoso, o Senhor me salvou, o Senhor me curou, o Senhor abriu uma porta de emprego, o Senhor salvou a minha família, o Senhor me curou no leito de morte. Ele precisa, por ordem dEle, ser anunciado a todos os povos da terra. Qual então será a nossa resposta a essa manhã? Como nós vamos responder a Jesus? Não é responder aos povos. Como você irá responder a Jesus essa manhã?
A ordem de Jesus é muito clara. Nós, como servos do Senhor, temos que estar preparados. Preste atenção aqui nisso também, irmãos. O servo do Senhor, você, eu, precisamos estar preparados a estarmos em movimento, para que Deus nos mande de acordo com a vontade dEle para onde Ele quiser. Você está disposto a se movimentar por Cristo? Você está disposto então a se movimentar geograficamente por Cristo? É isso que Deus quer. Cristãos capazes a se movimentar por Cristo. Eu estou dizendo que você, irmão, vai para a China amanhã, você vai ali no meu gabinete, né? Pediu, pastor, quero ir para a China. Talvez você vá, mas você tem que estar disposto, irmãos, a obedecer ao chamado do Senhor, porque o nosso Deus é Deus missionário, e o nosso Deus está em movimento até hoje, e Ele está movimentando a sua igreja, irmãos. Ele está movimentando a PIB de Campo Grande, a ir a tribos, povos, línguas e nações, para que a mensagem do Evangelho ali também chegue. Sabe por quê, irmãos? Porque eu anseio, irmãos, a ver a visão do apóstolo João em Apocalipse 7, 9, para que nós possamos terminar essa mensagem. Fique de pé, vamos adorar o nosso Deus. Que essa seja então a nossa paixão, irmãos, por Cristo. Será, irmãos, que nós estamos realmente querendo que Cristo volte? Uma das lições, pastor, a lição 4, perspectiva, fala sobre a paixão apostólica. Qual é a nossa paixão diante de Cristo? Qual é o nosso foco como cristão? Qual é a nossa oração, irmãos, todos os dias ao nosso Deus? Será que, como João teve essa visão, nós também queremos ter de verdade, do fundo do nosso coração? Eu tenho reavaliado isso comigo mesmo. Lendo essa lição, eu chorei diante do Senhor, porque eu não estava fazendo isso. Eu tenho procurado, a partir desse estudo, me envolver mais com a paixão ao meu Senhor, para que os povos sejam recebidos a palavra do Senhor a todos os povos. Que sejamos uma igreja em movimento, uma igreja que ame missões ainda mais, se envolva ainda mais, para então vislumbrarmos como João, Apocalipse 7, do 9 ao 10, todos juntos, no 3, 1, 2, 3, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Aleluia. Que essa seja a mensagem em nossos corações, que nós possamos, irmãos, almejar isso, que todos os povos, independente de onde eles estejam, possam estar diante do Cordeiro, dizendo: salvação ao nosso Deus, porque essa é uma promessa também de Deus, e isso vai acontecer, irmãos, vai acontecer, que eu e você possamos ter o privilégio de fazer parte disso. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, nós te agradecemos porque nós temos conhecimento de quem Cristo é, que esse conhecimento nos possa, ó Pai, fazer ir, anunciar, pregar a quem quer que seja, com ousadia, ó Pai, assim como a igreja primitiva, que foi, anunciou, testemunhas públicas da mensagem de Cristo Jesus, morreram, sofreram, foram apedrejados, crucificados, decapitados, mas, ó Deus, não retrocederam, avançaram, e o Evangelho chegou no Brasil. E agora, ó Deus, como igreja de Cristo, que estamos aqui em Campo Grande,
possamos, ó Pai, ter o nosso coração cheio da Tua presença, para também irmos e anunciarmos o Evangelho de Cristo com ousadia, pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.